E estamos de volta, pessoal. Alterações no apetite, como não ter vontade de comer ou comer de forma excessiva, podem ser sinais de um quadro psiquiátrico. Mas quando ficar atento? Quais doenças provocam esses sintomas? Quem esclarece todas as nossas dúvidas hoje sobre esse assunto é o psiquiatra Dr. Rafael Bastianello. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E você? Seja bem-vindo mais Obrigado. uma vez. É um prazer sempre recebê-lo. Prazer falar com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico, quais as principais causas de alterações do apetite? As principais causas de alteração do apetite, do ponto de vista psiquiátrico, geralmente são os transtornos alimentares, que eles são os principais, né, os propriamente ditos. Você tem a anorexia, na qual a pessoa deixa de ingerir alimentos por conta de uma distorção da autoimagem. Você tem a bulimia, na qual a pessoa ingere muito alimento e por conta dessa ingesta excessiva de alimento começa a se utilizar de métodos purgativos, que seria provocar o vômito, ou métodos laxativos para poder expelir aquilo que foi ingerido. Esses seriam os principais. Depressão e ansiedade também podem cursar com alteração de apetite. No caso da depressão, você pode ter o aumento da fome ou diminuição da fome, e na ansiedade você tem, não necessariamente, mas geralmente, o aumento do apetite. A pessoa que é muito ansiosa fica com os níveis do hormônio do estresse muito alto, que é o cortisol, consequentemente ela desconta a ansiedade na comida. Mas tem pessoas que são ansiosas e agem ao contrário. Eu, por exemplo, se eu fico ansiosa, eu não consigo comer, não desce a comida, não... Sim, isso acontece também. Geralmente a pessoa fica angustiada e perde o apetite, né? Fica super preocupada, estressada, ansiosa, acaba não comendo. Mas o mais comum são as pessoas ficarem ansiosas e começarem a comer, para tentar saciar um pouco, acalmar a nossa mente, o nosso cérebro. Quando é o momento de procurar ajuda médica? É quando a família pode ajudar nesse caso, perceber que um familiar está passando por esse tipo de problema? O interessante seria buscar uma ajuda médica quando tem uma repercussão muito importante nas atividades do dia a dia. Quando a pessoa deixa de frequentar determinados lugares, por exemplo, jantares, por medo, vergonha de estar se alimentando muito mais do que deveria. Quando a pessoa começa a ter alterações metabólicas, desenvolvimento de diabetes, por exemplo, decorrente da ingesta excessiva de alimento, ou quando a pessoa fica com deficiências, né, micro e macronutrientes da falta de ingesta de alimento. A pessoa não come e começa a ficar com uma série de problemas. A falta ou o excesso de apetite pode ser consequência de um problema, vários problemas, pode causar outros problemas, fazer a pessoa desenvolver outros problemas? Sim, com certeza. Tanto a falta da ingesta de alimento quanto o excesso de alimentação, eles causam problemas. É sempre importante a gente contextualizar para ver o que está acontecendo com essa pessoa, o que está fazendo ela ingerir muitos alimentos ou não ingerir, ver qual que é a patologia, qual que é a doença que está sobressaliente. Em 1904, um pesquisador russo, ele conseguiu provar e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina através do condicionamento clássico. Então, o que ele fez? Ele associou uma buzina, no caso um alarme, a entrega de alimento para cachorros. Então, ele tocava a buzina e dava o alimento. Tocava a buzina e dava o alimento, até o momento que o simples fato de tocar a buzina fazia com que os cachorros já iniciassem a salivação. O que isso significou e por que isso mudou a medicina? Mostra que a gente é condicionável, que a gente pode ser condicionado. Então, por exemplo, dependendo daquilo que você faz ou deixa de fazer na sua vida, conforme você cria hábitos, você pode criar o hábito de comer demais. Por exemplo, chegar do trabalho estressado, deitar no sofá e estar condicionado a pedir uma pizza. E isso acaba se tornando frequente e gera vários problemas. Por isso que a gente tem o hábito de sempre fazer as mesmas coisas, né? E quanto menos a gente faz algo, melhor a gente se torna em não fazer. Como, por exemplo, comer muito, não comer nada, não fazer atividade física, entre outras coisas. Doutor, qual que é a diferença entre anorexia e bulimia? São a mesma coisa? São patologias diferentes. Geralmente na anorexia você não tem, na ingestão de alimento, a menina tem uma alteração de autoimagem, e na bulimia a menina ou o rapaz, né, no caso, costuma comer muito de uma forma descontrolada e depois se utiliza de, por exemplo, excesso de academia, provocar o vômito para conseguir manter o peso. Geralmente na anorexia o peso da pessoa é diminuído e na anorexia o peso é normal ou aumentado. Essas alterações de apetite, elas são consideradas distúrbios alimentares?
As alterações em si não, elas são mais sintomas dos distúrbios, né? Então você tem alterações de apetite na depressão, na ansiedade, na anorexia, na bulimia nervosa, no transtorno afetivo bipolar, entre outros. Eu tenho perguntas aqui da Joyce de Presidente Prudente. Uma vez que a pessoa não sente vontade nenhuma de comer, o que fazer? Procurar ajuda. Alguma coisa está acontecendo. É normal que nós sintamos, que conjuga o verbo, é normal que a gente sinta a fome. Uma vez que você não sinta a fome, você tem que ver se você tem alguma doença clínica, uma diabetes, alguma alteração metabólica, alguma coisa que justifique a total falta de apetite. Mas pode ser um problema psiquiátrico? Pode ser um problema psiquiátrico, mas os problemas psiquiátricos a gente dá o diagnóstico uma vez que já tenha sido encerradas as causas clínicas que justifiquem a alteração de comportamento. A Marcela também de Presidente Prudente. Se a pessoa não tem vontade de comer, mas precisa comer, obviamente, né? Sim. Como que a família pode ajudar? A família pode ajudar procurando ajuda para essa pessoa que não quer comer e entender que a pessoa não está do jeito que ela gostaria de estar, não tem apetite. O que eu vou fazer? Brigar comigo? Vai jantar? Gritar? Cria apetite, come forçado? Mas é pior, tem que tentar descobrir o que está causando essa alteração de apetite e, uma vez descoberta, procurar tratá-la. Até porque né, o normal é que a pessoa sinta vontade de comer. Então, se ela não tem vontade de comer nada, é porque alguma coisa está errada, né? Uhum. Doutor, a Ana Paula de Presidente Epitácio, é possível que uma pessoa tenha um quadro de depressão e ansiedade junto? Sim, com certeza. Pessoas que ficam ansiosas cronicamente começam a ficar depletadas, né? E os sistemas começam a cair. Cai o sistema serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, de acetilcolina, e as pessoas acabam desenvolvendo depressão pelo próprio esgotamento decorrente da ansiedade. Só que a pessoa que tem depressão, diante do sofrimento elevado dessa doença, pode desenvolver ansiedade porque vem junto com medo e insegurança. Como identificar se a falta de apetite é um quadro de depressão, ansiedade ou apenas um período normal? Geralmente, através de uma entrevista clínica com alguma pessoa que tenha gabarito para conseguir realizar essa entrevista e ver o que realmente está causando, né? E contextualizar, você está com diminuição de apetite, por quê? Porque você está de luto, porque você está fazendo regime, porque você acha que você está acima do peso, né? E tentar entender o que está acontecendo, para não ficar dando diagnóstico de transtornos alimentares para quadros que não são transtornos psiquiátricos. A Gabi de Prudente, gosto muito de comer besteiras, lanche, pizza, não gosto de arroz e feijão, é normal? É normal, Gabi, eu também adoro comer bastante porcaria, né? Pizza, cheeseburger, inclusive ganhei 10 quilos durante a pandemia e acho que eu não tô sozinho nessa, acho que tem bastante gente, né? É gostoso comer, por isso que a gente come tanto. Mas comer é prazeroso, né? Nossa, é maravilhoso, né? Inclusive é um dos 7 pecados capitais, a gula, que é comer demais. Isso, eu sempre digo que existem coisas maravilhosas na vida, comer e dormir são duas. Sim, viajar também. Viajar também, né? Tem outra pergunta aqui da Bia de Presidente Venceslau. Perdi o apetite, já fui no psiquiatra, psicóloga e ainda assim não consigo voltar a ter uma rotina normal. Eu precisaria de mais informação para poder opinar sobre o caso. Se foi no psiquiatra, foi no psicólogo, permanece com alteração de apetite e qual que foi a causa disso? Qual que foi o diagnóstico que você recebeu? E por que você não sente apetite? Tem alguma causa clínica? Você tem alguma alteração de exame laboratorial? Alguma coisa bioquímica, metabólica que justifique? Existe um sistema, que é o sistema cérebro-intestino, que se autorregula. Então, alterações nesse sistema, no centro da fome, podem gerar também alterações de apetite. Todas as pessoas que têm depressão não sentem fome? Não sei se eu já fiz essa pergunta. Não, as pessoas podem sentir fome, inclusive cursar com aumento de fome, são uma características de depressões atípicas, né? A depressão clássica, o que você tem? Você tem insônia, você tem diminuição do apetite, você tem tristeza. Na depressão atípica, o que é marcado? Você tem desânimo, aumento de apetite e hipersonia diurna, que é o excesso de sono durante o dia, mesmo tendo dormido uma noite inteira.
Mas as pessoas que têm depressão e também tomam alguns medicamentos, esses medicamentos, eles também tiram um pouco do apetite, né, doutor? Sim, tem medicações na psiquiatria que aumentam o apetite, infelizmente, mas às vezes a gente usa esse efeito colateral para pessoas que não querem comer. Tem medicações que diminuem o apetite, então, medicações psiquiátricas, no geral, alteram libido, desejo sexual, aumenta de peso, diminui peso, porque assim, as nossas moléculas não conseguem ser tão específicas para os determinados centros, então você acaba cursando com alguns efeitos colaterais indesejados, mas que às vezes são desejados, e por isso de você ter um bom diagnóstico, um tratamento correto, para você ter a molécula, a medicação correta para aquilo que você está trazendo de sintoma. A gente faz uma pausa para o intervalo. Você aí de casa que está nos acompanhando, tem dúvida, manda pra gente. Tenho perguntas aqui na nossa live. Você pode fazer também no nosso WhatsApp, que é o 997018500. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta, doutor. Eu não sei falar o nome. É Heri Chart, é isso que está na nossa live? Ele está comentando. Se algo está me incomodando muito, tenho uma ansiedade absurda e quase morro de depressão. Se algo que me incomoda for momentaneamente resolvido, me encho de energias como se nunca tivesse adoecido. É ansiedade, né? Se você fica muito frustrado, muito descontente com o fato de ter que esperar alguma coisa ou não tolerar a frustração das coisas não saírem da forma que você gostaria, né? Tem um problema aí talvez de resiliência e de ansiedade. Nem tudo a gente consegue resolver da forma e na hora que a gente gostaria. Então a gente tem que ter um jogo de cintura para conseguir lidar com as adversidades do dia a dia. E o ansioso, ele vive o amanhã, né? Atropelando as coisas, não consegue esperar, tá sempre sofrendo, vive basicamente no amanhã, né? A gente fala que o excesso de futuro traz ansiedade, o excesso de passado traz melancolia. E por isso dessas terapias como Mindfulness, né, que visam a meditação, trabalhar a respiração, porque é o aqui e o agora. O José Luiz de Bastos, ele diz que sente muitas dores no músculo, faz caminhada e depois ele tem vômito. Olha, não sei o que é isso, tem que investigar, né? Provável uma desordem metabólica, aí você faz uma atividade física, você altera a fisiologia, que é o estado normal do seu corpo, e você vomita, você tem que ver o que está acontecendo. Isso é preocupante. O Fabiano está falando com a gente se tem algum remédio específico para isto. Para isto o quê, Fabiano? Responde correndo aí pra gente. A Luana de São José do Rio Preto está aqui com a gente também. Ela disse que o esposo fez teste de Covid, deu negativo, porém o de sangue deu alteração. Ele não come, tem 5 dias, come pouca coisa na marra, toma um suco, algo mais leve. Poderia me ajudar dizendo o que poderia fazer para tentar aumentar o apetite dele? Poderia, só marcar uma consulta, a gente conversa. Mas tem que ver, porque assim, acabou de sair no quadro de Covid, existe um processo inflamatório muito grande decorrente dessa patologia, né? Ficou internado em enfermaria, ficou internado na UTI, teve que usar ventilação mecânica, tinha alguma comorbidade anterior. O que está acontecendo, né? 5 dias de pós-Covid, a pessoa ainda está muito debilitada, vai levar um tempo para ela conseguir se recuperar. E tem toda a medicação que toma. E tudo. Sim, com certeza, né? É lógico, porque é muito remédio, né? Você vê os tratamentos aí que o pessoal coloca, às vezes é 3, 4, 5 remédios para conseguir dar conta, e às vezes a pessoa sai com sequela, tanto sequela psíquica, talvez neurológica, sequela ventilatória na parte respiratória. Obrigada, doutor. De nada. Sempre um prazer receber. Obrigado eu. Um beijo muito especial pro Ney, Dudu e Maria Eduarda de Rancharia. Mandaram uma foto aqui pra mim, que lindos. Obrigada pelo carinho da audiência, tá? Bora? Você nasceu para trazer para o mundo algo que não estava nele antes. Cada pessoa tem uma personalidade, uma voz, uma beleza. Você já parou para pensar que não existe ninguém nesse mundo que seja igualzinho a você? Tenha sempre em mente o quanto você é único, especial e incrível. E se alguém não te disse isso hoje, eu estou te lembrando. Excelente quinta-feira para você, um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau!